A minha entrevistada de hoje é um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira nos anos 90 e no início dos anos 2000. Patrícia de Sabri tem inclusive raízes aqui em Santa Catarina, de descendência de cônsul Carlos Renault. A mãe Marina de Sabri morou aqui e trabalhou até nas indústrias Renault por muitos anos até se mudarem para São Paulo. Bem-vinda, Patrícia! Oi, André, que delícia, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui contigo, conterrâneo, saudades de Brusque. Saudades, antes de eu começar o nosso papo, até eu mostrei para ela que, olha, eu tô no Hotel Montesa, ela disse, adoro essa cidade. Adoro, já me hospedei aí uma vez. Patrícia, família é aquela coisa, né? Como é que foi fazer Pérola Negra aí em 98? Foi o meu trabalho mais incrível, eu acho, Andréa, porque foi uma personagem apaixonante, realmente eles me confiaram um trabalho que eu tinha que dar conta do recado. Bom dia, meu gato. Visitantes. Doido, exato, faz parte. E quando eu fui contratada, nunca imaginei que eu fosse trabalhar tanto, para dizer bem a verdade, e que eu teria um volume de cenas inacreditável. Quer dizer, tudo que eu tinha gravado até então de novelas, eu tinha gravado uma média de 25 cenas no máximo diariamente. E na Pérola Negra eu tinha uma média de 35, 37. Eu cheguei a gravar 42 cenas num único dia. Foi uma loucura. Ou 43, enfim, mas que seja, era uma barbaridade. E às vezes textos gigantescos, de 4, 5 páginas, porque ela falava muito rápido, né? E eu tinha que decorar aquilo tudo. Para mim foi uma tremenda de uma escola. Foi. E até hoje eu acho que ela é muito querida do público, porque muita gente assiste no YouTube, né? Então, como é que é o envolvimento do público fã de Pérola Negra com você hoje? É muito gostoso, porque tem gente que não sabe do meu trabalho anterior a esse, porque eu comecei na Globo, né, em 93, fui descoberta no teatro, fiz testes, e aí eu comecei com uma protagonista da Globo, em Novela das 7, você não era nem nascido ainda, e muita gente do público não era nascida ainda, então eu tinha 17 anos na época. Então, Pérola Negra, o fato de ter passado algumas vezes, repetidamente no SBT, em horários distintos, e ter a novela inteira no YouTube, obviamente que isso abriu violentamente. Então tem muita gente assistindo, até agora no confinamento. Eu tô impressionada com a quantidade de gente que tá assistindo. Gente que não Principalmente agora, na verdade, né? Porque o pessoal quer esse momento nostálgico. Exato, exatamente. E é uma novela, parece que as pessoas gostam muito, elas começam a assistir e é que nem série, né? Parece séries de Netflix, assim, que a gente gruda. Maratona. Nem toda novela é assim. Tem novelas que assiste um capítulo hoje, um daqui 20 dias e praticamente você sabe que se passou nesse espaço. Hiato, E Pérola Negra não era muito assim, tinha muita história, todo capítulo tinha uma coisa diferente. Então, quem não assistia 1, 2 capítulos já não sabia mais por que eles estavam brigando, por que eles estavam Tomás e Pérola, né? Não podia perder. Confrontando. Exato. E todo mundo comenta isso. Pérola Negra tem esse lado muito incrível de uma certa. As pessoas ficam presas, né, na história. Então, para mim, como atriz, é um bálsamo, é um máximo. Como é que foi para você, naquele momento, conciliar essa rotina exaustiva aí de gravar tantas cenas e vida social? Porque você tem uma vida social ativa, paulistana, mãe, uma super socialite aí. Exato. Eu vou te falar bem a verdade, as pessoas me achavam mais festeira do que eu realmente era. Eu sou bem caseira, né? Eu sou a boa taurina, gosto de estar em casa. Eu só saía realmente quando tinham coisas que eu precisava aparecer, gente conhecida, né, tipo de amigos ou coisas do gênero que me convidavam, ou um evento mais incrível, ou obviamente os eventos onde eu era contratada. Mas eu vou te falar, eu não tinha muito tempo na época de Pérola Negra. Então a vida social neste período foi praticamente nula, porque eu gravava muito, eu saía dos estúdios do SBT, ainda tinha o Walking Show, que era um programa de entrevistas que eu também tinha, né? Então eu saía de lá para as locações, porque não era um programa de entrevistas em estúdio, então eu tinha que me locomover. Eu fui entrevistar uma vez o Maguila na Serra da Cantareira, eu saí do Pico do Jaraguá para a Serra da Cantareira, em plena
gravamos em plena madrugada. Não, juro, eu quase não dormi aquela noite. Mas foi uma experiência incrível, acho que faz parte. E a gente vai aprendendo, né? Vai adquirindo conhecimento e tudo mais. Então, tudo vale. Como é que foi falar pra tua família que tu ia querer ser atriz? Isso que é o quê? Pois é, você sabe que a coisa meio que caiu no meu colo, né? Quer dizer, eu sempre quis, desde menina, se você pergunta para as minhas primas brusquenses, que você conhece bem, enfim, se você pergunta para elas, eu sempre fiz teatrinho com elas nos natais, assim, em casa. Eu escrevia, e aí eu dirigia, e nós fazíamos peças em casa. Minha mãe ajudava a fazer o lençol, né, fazer a cortina do teatro, o palco, enfim, foi um período muito rico, assim, foi uma infância muito gostosa. Então eu tinha já essa tendência. Agora caiu um pouco no meu colo porque eu tinha acabado de voltar do intercâmbio no Texas e eu fui realmente descoberta por um produtor de teatro, porque eu estava contando histórias para as minhas amigas nessa festa, nesse evento, e ele me viu e viu provavelmente eu fazendo coisas com a mão, não sei o quê. E aí ele veio me perguntar se eu era atriz. E eu, na maior cara de pau, respondi que sim, sendo que eu só tinha feito 6 meses de teatro. Com formação com as suas primas. Exato, entendeu? Então, assim, realmente caiu no meu colo e eu abracei. Quando eu vi que a oportunidade apareceu antes, eu provavelmente teria seguido esse caminho. Mas, obviamente, que eu teria tido um pouco mais de trabalho, digamos assim, mais dificuldade e tudo mais. Realmente, o fato desse produtor ter me achado, o Sérgio Eisenberg, que é um grande produtor até hoje, e na época, né, o nosso saudoso Paulo Goulart, que era produtor da peça, eu fui fazer teste, ele me chamou para fazer um teste, fui fazer teste, e eles gostaram. Comecei na peça Namoro, em 1992, e o pessoal de televisão me viu lá. Então, foi assim que começou. Você estuda teatro ainda hoje? Eu faço, sim, vira e mexe, faço cursos de reciclagem, né, para não ficar parada 100%. Eu não estou fazendo, eu não tô trabalhando no momento, porque eu estou aqui na França, enfim, eu estou no período, agora já estou aqui há 1 ano, mas é o período de adaptação e tudo mais, então, meu filho está na escola, tem que buscá-lo, tem que levar, coisa que eu adoro fazer, by the way, mas eu não gosto de ficar parada, então vira e mexe eu faço um curso. Eu sempre te vejo muito em movimento. Te vejo muito em movimento. E tu és a mãe raiz, assim, que tá participando sempre da vida do Maximilian. Isso é bem legal. Totalmente. Adoro. Mas ele nasceu no Brasil? Tive ele no Brasil, eu morava na época na Bélgica, mas o pai dele é belga, mas eu optei por ter ele no Brasil, porque aí eu ia estar, né, em família. E com os amigos. Ele já é levemente adaptado também a essas mudanças de cidade, né? Porque já morou em Bélgica, morou no Brasil, agora Paris. Sem dúvida. Essa é a vantagem, justamente de você ter uma família meio, né, por tudo, assim. Então, a família paterna é belga, agora na França é a primeira vez, mas ele é muito adaptável também, ele tá super bem, graças a Deus. Você também já morou em várias cidades do mundo, né? Morou nos Estados Unidos, onde tu estudou cinema, teatro, e agora essa temporada aí em Paris há 1 ano, como tu mesma comentou. Como é que tá essa nova rotina aí na França? É completamente diferente da rotina americana, isso eu já vou falar, é muito engraçado, assim, são coisas completamente distintas e também diferente do Brasil. Porque no Brasil a gente tem essa cultura de estar entre a gente, amigos e família, e sempre tem ajuda, mesmo em casa também é mais fácil, com funcionários em casa que te ajudam também, quer não, no dia a dia. Então eu digo que nós brasileiros, a gente tem uma certa facilidade, né? Aqui a gente já tem que fazer tudo. Essa é a verdade. Tem que fazer realmente de tudo um pouco, inclusive. Então, faxinar. Porque eu tenho uma funcionária, uma querida, uma brasileira, que eu descobri aqui, graças a Deus, a Geralda, que é bárbara, mas ela vem num período. Ela vem 4 horas por dia, aquele numerinho de horas, né? Nem mais nem menos. Então, o resto, quem se vira é a mama aqui. Então, eu tenho que cozinhar, eu cozinho. Eu só não lavo e passo, porque aí só a Geralda deixa ela fazer. Mas no confinamento eu fiz também, hein? É uma coisa. Descobri. Como é que foi teu confinamento aí? Pois foram 3 meses fiquei em casa e eu sou da opinião, eu acho que se a vida tá te dando isso, se a ciência já provou
por A mais B, que realmente ficar em casa é o negócio, eu levo isso a ferro e fogo, André. Eu sou super disciplinada. Óbvio que eu tive meus momentos de um pouco de angústia, de ansiedade, como todo mundo provavelmente, porque é Aham. uma coisa nova na nossa vida, mas eu abracei isso com uma certa... Eu tentei manter uma certa serenidade, sabe? E eu tenho a Aham. sorte de estar numa casa, então eu tenho um jardim. Obviamente que isso ajuda e muito, mas se eu tivesse em meu apartamento, acho que eu iria pro terraço, eu iria pra janela, tomar um pouco de ar de fora, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada mesmo. Agora, não Foi a forma que tu cumprir. encontrou para controlar essa ansiedade? Foi, total. Eu fiquei muito, muito no jardim. Muito. Impressionante. E com os meus bichinhos, os meus gatos, Que legal. naturalmente meu filhote, maravilhoso, que levou lindamente bem esse confinamento. Meu marido também estava ótimo, né, na medida do possível, mas a gente jogou muita tranca, eu e meu marido. As crianças de vez em quando também entravam na brincadeira. Enfim, a gente tem que levar, como eu te falei, fazer do limão uma limonada. É, É algo novo e eu descobri algumas coisas que antes eu imaginava que sabia fazer, que foi... eu faço faxina como ninguém, modéstia à parte. Nota minha casa tava um brinco, juro, não tô brincando. Eu arrumei armários como nunca, isso é terapia, né? documentos, papéis. Eu arranjava coisas para fazer, sabe? Não só Sei. séries, porque se eu fico muito na televisão, se eu assisto muito a televisão, depois me dá uma certa angústia. Me dá uma sensação de que eu tô deixando um pouco tempo passar e não tô produzindo, eu preciso produzir. E outra coisa que eu descobri, cozinhar. Eu tô cozinhando bastante, assim. O que você gosta de cozinhar? Ai, tô curtindo muito. Eu pego as receitas em francês, para também, né, aprimorar meu francês. E, eu tô fazendo de tudo. Eu tenho feito mais, por incrível que pareça, peixe e ave. Carne Que vermelha legal. a gente está tentando evitar. E aí eu faço de diferentes formas. Aí, de repente, me dá louca, eu faço um doce. Uma Ah, patisserie, né, que é que eles fazem muita. sim. Quiche Lorraine, eu tô fazendo super bem. É fácil, né? Não Você tem gosta de morar na chocolate. França? Eu gosto, eu gosto. Eu acho que tem seus lados positivos e tem os lados negativos, né? Eu gosto. Eu tô feliz, assim. Eu acho que Sim, a gente tem que tirar o melhor do momento e é uma terra linda, quer dizer, né? sim. Extremamente culta. Aqui é cultura que sai, né, pelos poros, então tem muito museu, exposições. Claro que nesse período, esse ano tá um pouco diferente Um pouco nesse aspecto. cessado, né? É. Mas E há quanto tempo tu não vê Marina, mãe? você sabe que eu tive uma sorte louca que ela veio pra cá, né? Aí, É então, mesmo? eu tive a sorte que ela... Porque eu não via ela desde dezembro, é muito tempo. Sim, e vocês não são acostumadas, né? Não, a gente adora estar uma com a outra, a gente É, adora conversar, a gente troca figurinha, é minha melhor amiga mesmo. Quer dizer, eu tenho minhas amigas e irmãs que eu amo de paixão, mas essa, minha mãe, eu sei que eu posso contar com ela, sabe? Ela é muito parceirona, assim. E ela veio agora, ela foi embora há 3 semanas. legal, que legal, que legal, legal. Você já nota que tá um movimento normal aí por Paris? Que eu vejo que até teu filho já tá na escola de novo. Aqui no Brasil o negócio não tá ainda. Pois é, porque aqui a gente cumpriu a regra, né? Na maior parte do tempo, a gente cumpriu essa história de máscaras, de distanciamento social, de ficar em casa. Então, isso acelerou, digamos, eu acho que o processo de reabertura. Eu acho que Aham. o grande problema no Brasil foi isso, está sendo, de não ter tido a coisa lockdown mesmo. Tá bom, o Brasil é uma outra realidade, as pessoas precisam trabalhar para poder comer. É complicado, quer dizer, eu não sou nenhuma expert no assunto, mas aqui a gente conseguiu manter isso durante 3 meses e justamente conseguimos Aham. reabrir em meados de junho para uma vida relativamente normal. Os casos estão retomando por causa da abertura das escolas, a gente percebe isso, infelizmente, apesar do uso de máscaras e de álcool em gel. Aham. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Tem escolas que estão, infelizmente, tendo que fechar de novo, porque justamente o número de infecção está aumentando. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Mas é Sim. uma vida relativamente normal, tirando
essa coisa de máscaras e sempre álcool em gel, manter distanciamento social, que as pessoas tentam manter, a gente consegue ir a restaurante, os cinemas estão abertos, teatro está recomeçando aos poucos agora, mas tudo também a gente vai ver, né, se essas infecções não vão aumentar. Então é tudo a gente vivendo um dia após o outro. Patrícia, eu noto que todo mundo comenta que a pandemia veio para mostrar um novo eu, né? Me redescobrir em alguma área. Que área que a Patrícia se redescobriu aí? Eu te diria gastronômica e jardinagem, que eu esqueci de comentar. Ótimo! Jardinagem, eu plantei, eu fiz uma plantaçãozinha no meu jardim. Gente, é uma delícia, é uma terapia. É uma verdadeira terapia, né? É muito gostoso. E teu filho te ajuda nessas plantações? Sim, ele é ultra companheirinho, assim, ele curte muito, ele tem também uma certa serenidade dentro dele que ajuda nesse sentido, assim, ele gosta, ele fica lá comigo, a gente brincou, quebra-cabeça, sabe, a gente brincou de jogos que a gente ele tinha ganho, nunca tinha aberto os jogos, War, esses bárbaros aí, Show do Milhão, desses jogos todos que a gente pode jogar em família, a gente fez isso aqui e foi um momento muito gostoso. Que legal. Patrícia, nesses anos todos da tua vida, qual o teu momento mais marcante assim na televisão que podes relatar? Além de Pérola Negra. Eu acho que sempre uma estreia é uma estreia, né? Eu diria. Eu acho que quando eu fui protagonista na novela das 7 da Globo, Em Olho no Olho, fazendo a Cacau, realmente foi inacreditável. Foi inacreditável porque eram outros tempos, André, assim, em que sentido? Eu não tinha rede social, não tinha telefone, celular, não tinha iPad, então né, não tinha streaming, as pessoas não podiam assistir o que elas bem entendessem, era aquilo que a televisão dava e ponto final naquele horário. Então, eu fiz uma personagem que era uma personagem paranormal, que soltava raio pelos olhos, a gente botava fogo nas coisas, a gente se teletransportava, então eu desaparecia aqui, aparecia no Peru, em Machu Picchu, então tinha uma coisa muito legal, assim, muito mágica, sabe? Você sente saudade do palco? Total. Total. Palco é um vício. Eu tenho paixão pelo meu trabalho, pelo palco. A história do palco, quer dizer, no caso, o palco em si, o teatro, a energia que se troca naquele instante é indescritível. Morro de saudades. Voltaria? Se Deus quiser, em algum momento. Você tem um filho e eu sempre ouço que você pensa em ter mais um filho. Você sempre fala 2 é um número bom, 2 é um número bom. Tá no projeto ainda? Eu falei. André, eu acho que não, viu? Não, porque eu acho que já... Eu gostaria de ter tido, eu acho que mãe é o meu melhor papel, sem modéstia nenhuma, porque eu amo ser mãe. Mas eu acho que o Papai do Céu me deu o Max e vai ficar o Max, porque a vida levou para isso também, né? Agora ele já tá com 13 anos, já é um companheiro, já dá para fazer viagem. Já é um mocinho. Se eu tiver um bebê, eu vou mudar muito essa dinâmica de novo. E não tá nos planos, eu acho que já tá bem realizado. Patrícia, eu noto que sempre que alguém fala com você, é quase inevitável não perguntar sobre um dos teus casamentos mais marcantes, que foi com o Fábio Júnior, lá no início da tua carreira. Por que tu acha que todo mundo gosta dessa tecla? De falar desse assunto, você diz? Porque eu acho que foi talvez um pouco inesperado, um pouco... Foi tudo muito... Foi muito midiático, quer queira, quer não. Foi. Na época talvez não tinha nenhum outro assunto mais importante. Você era novinha, né? Eu tinha 26, eu era novinha. Mas eu já tinha aí quase 10 anos de carreira, né? Quer dizer, quando eu conheci ele e tudo mais. A gente se conheceu... em, acho que junho de 99, eu morava nos Estados Unidos, eu fui gravar o programa dele, depois aí a gente começou a sair junto, em dezembro peraí, eu não quero falar bobagem, dezembro de
2000, não, em junho de 2000 eu conheci ele. Em dezembro a gente começou a sair junto, e aí ele me pediu casamento, e depois de 3 semanas de namoro, acho que foi isso, você entendeu? Tudo foi muito... De um movimento, né? Ninguém sabia que estávamos juntos para começo de conversa, quando descobriram a gente já tinha casamento marcado. Então, obviamente que especulou-se muito, disse que a gente estava fazendo isso pela mídia. Imagina, você acha que ele precisa... não combina contigo. E eu também não, exato. Mas a gente se apaixonou, a gente enlouqueceu, a gente quis casar, foi isso. Sabe que eu te acho muito jovem falar contigo agora, assim, é como se eu estivesse te vendo na TV lá nos anos 2000, porque a tua feição não mudou, tá ótima. Ai, amado, que delícia ouvir isso, ganhei o dia. Imagina. Tem umas marquitas a mais, nada, né? Mas... Partes, os cabelitos, né, os blanquetitos, assim, não, mas... Você tá ótima. Não, e é genético, né? É isso que eu falo. É genético. Minha mãe. Para, né? Que ótima. Ainda, né? Tá, saudades dela. Tá ótima, graças a Deus. E o que você pensa do futuro, Patrícia? Quais seus projetos pós-pandemia? Bom, na verdade, eu tô com um projeto que é bem simpático, até com o pessoal do Brasil. É uma história bacana, inclusive a TV Bandeirantes está envolvida, mas como ainda não está assinado, então é um segredinho, mas assim que eu souber, eu te aviso. Tá bom. Se quiser, a gente fala sobre o assunto. Isso é uma coisa, e outra coisa, não tenho, assim, como eu te falei, estou vivendo um pouco um dia após o outro. Tirando isso que surgiu aqui graças a uma amiga brasileira que me conheceu aqui e que achou que eu podia fazer essa história com ela e com esse pessoal do Brasil. E a pandemia foi inesperada, né? Totalmente, e deu uma freada em tudo, né? Sim. Em tudo. Quer dizer, a classe artística brasileira está sofrendo um bocado, porque tem gente que depende da ativa, do trabalho, né? Não tem contratos. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você é sindicalizado, existe, né, num caso como esse, por exemplo, existe uma maneira se não uma ajuda de dar dinheiro, mas pelo menos um empréstimo que as pessoas possam comer, se alimentar, e depois, obviamente, elas pagam com o trabalho. Aqui não, aqui a gente não tem isso. Aqui eu digo no Brasil, né? Aqui na França até tem. Mas no Brasil não teve essa ajuda, né? Ajuda do governo. Então, graças a Deus, as pessoas se mobilizam, os atores, os artistas, enfim, a classe artística em geral se mobiliza para tentar ajudar essas pessoas em necessidade. Assunto para mais uma entrevista, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Mais um papo. Patrícia, obrigadíssimo por você ter topado esse papo conosco aí. Foi uma delícia falar contigo. Recíproca é verdadeira, estamos aí. Se quiser papear mais, me avisa. Vamos sim, com certeza. Logo, logo aí quando tu tiver coisas novas para contar. Ou não também, de repente, daqui a pouco a gente se encontra em Paris e você faz um peixe para mim. Fechadíssimo! Depois plantamos umas ervas no teu jardim. Opa, obrigado. Obrigado, Patrícia, e obrigado também a você que nos acompanhou. Na próxima semana a gente se encontra de novo.